Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou hoje para mim, ela diz assim: fique firme na fé, tenha coragem para amar e seja corajoso para sonhar. Deus conosco. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta, Senhor, de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Pai, por tudo aquilo que tem feito, por tudo que é básico, por tudo que é necessário. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te amamos, pois somente Tu é o nosso Deus. Eu acredito que não existe pior coisa que sentir medo, porque o medo, ele paralisa. E todo aquele que vive com medo, vive paralisado. E às vezes, mediante a tudo que acontece na nossa vida, enquanto eu sinto medo, a minha vida parece que ela não deslancha. Medo de que o passado se repita, medo que as coisas não deem certo de novo, medo de novamente não conseguir um emprego, medo de mais um dia não conseguir aceitar que de repente uma pessoa que eu amo já não está mais comigo. O medo, realmente, ele nos impede de muitas coisas. Só que nós temos que tomar uma decisão. Você quer terminar a sua vida sentindo medo? Ou você quer algo diferente? Se você quer mudança, é necessário que você mude o seu comportamento. E eu sei que é difícil mudar o comportamento, principalmente dependendo apenas da força de vontade. Porque na verdade não existe força de vontade, existem forças de circunstâncias. Tem circunstâncias que ajudam a gente a conseguir fazer certas coisas, tem circunstâncias que não. Porém, quando nós colocamos a nossa fé no Senhor, quando nós começamos a orar, quando nós começamos a aceitar o problema, vem uma força dentro de nós, que essa força não é nossa. Ué, mas de quem é essa força? Essa força é o Espírito Santo que Deus nos enviou para nos consolar. E através do momento que as nossas lágrimas elas começam a ser enxugadas, que o nosso medo, ele percebe que dentro daquele coração ele já não vai mais poder viver, que o questionamento já não tem mais sentido, que eu ficar perguntando por quê, mesmo que respondido, não faz diferença, eu começo a ter uma vida totalmente diferente. Não que tudo vá mudar do dia para a noite. Não vai. Por quê? Porque tem coisas que estão muito mais enraizadas em nós. Tem sonhos que eles são muito mais antigos. Sonhos que nós tivemos enquanto éramos naturais. Fracassos que nós tivemos enquanto Deus nem participava da nossa vida. Só que sempre fica aquela lembrança de que nada vai dar certo, que toda vez vai ser igual. Talvez, concordo, enquanto Deus não estiver na sua vida, realmente a probabilidade disso acontecer é muito grande. Por quê? Porque já tem acontecido. E se nós vivemos num mundo, e esse mundo ele é do maligno, certamente que sucesso, vitória, verdade e todas essas coisas que dependem de Deus não vai existir na sua vida. Pode ser que por um dado momento, para que ele bata ainda mais forte em você, ele faça uma pequena coisinha, para que você sinta que agora vai. Para que você está todo feliz, ele vem lá e bate ainda mais forte. E pisa, e maltrata. E aí você começa a questionar a vida, começa a questionar que nada mais dá certo, que nenhuma pessoa mais presta, que não existe mais nada no mundo que vale a pena para ser vivido. E aí você simplesmente liga aquele botão e desliga a humanidade. E começa a viver como se o amor não importasse, ninguém mais importasse. Só que nós devemos estar alertas. Sabe por quê? Porque nós conhecemos a forma que o mal age. E é sempre da mesma forma. É sempre nos iludindo, é sempre nos enganando, é sempre tentando nos manipular a fazer aquilo que ele quer. Porém, as consequências ficam para nós. É como se você tivesse emprestado o seu nome para uma pessoa fazer uma compra. Mas no fim, se ela não pagar, a dívida vai ser sua. Lá em 1 Coríntios 16, versículo 13 e 14,
A palavra do Senhor, ela diz assim: estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, que tudo o que vocês fizerem seja feito com amor. Deus, ele dá um conjunto de coisas para que nós consigamos viver de uma forma inabalável. A primeira delas, eu preciso ter fé. A segunda, eu não posso sentir medo. Então, quando eu deixo de sentir medo, eu sinto coragem. Ser forte. O que é ser forte? É eu não desanimar mediante a circunstância. E embaixo ele diz o principal, que tudo que eu fizer seja feito com amor. Talvez o que esteja faltando na sua vida é justamente isso, fazer as coisas com amor. De repente você já fez um currículo, mas esse currículo ele foi feito com amor? De repente você já pediu desculpa, mas foi pedido com amor? De repente você já fez todas as coisas, mas foram feitas com amor? Todos os dias, amar não é uma opção. Amar é um mandamento. E a partir do momento que eu amo, eu tenho uma plena certeza na minha vida que eu vou ser mais forte do que todas as outras pessoas, porque a maioria tem medo de amar. E a partir do instante que eu amo, eu mostro que eu tenho coragem. Por quê? Porque eu não me importo se o outro vai fazer ou não, se o outro merece ou não. O importante é que eu sei quem está na minha vida, eu sei a quem eu represento e eu sei a quem eu tenho esperado a segunda vinda, que é do nosso Senhor Jesus. Então, até que Ele volte, eu tenho que me capacitar a fazer toda boa obra. Eu tenho que me manter acreditando em todas as promessas que Ele fez, pelo simples fato dele nunca ter me abandonado. Diferente de muitas pessoas que, mediante as circunstâncias, mediante aos seus interesses, as suas decepções, elas simplesmente mudam. E não tem nada de errado em mudar, não tem nada de errado em crescer. Essa ideia que a gente tem, que a gente está preso e amarrado ao outro, ela não existe. Nós devemos formar uniões para que elas nos levem mais para perto de Deus, não simplesmente por laços. Ah não, eu dei a minha palavra. Tá, então se aquela pessoa estava tomada pelo diabo e você deu a tua palavra, você está amarrado a ela, ela vai ter autoridade sobre a sua vida? Claro que não. Então não adianta a gente ficar com essa mentalidade de pessoas presas. Você não está preso em nada. A diferença é que muitas vezes você está pagando uma conta ou a consequência na sua vida de uma escolha que você fez antes de Cristo estar na sua vida. E isso não precisa mais estar. Hoje você já tem uma capacidade e um entendimento diferente de saber o que é bom e o que é ruim para você. E o que a gente sempre conversa por aqui? Que os nossos sentimentos, eles dão testemunho se Deus está presente ou não na nossa vida. Lá em 1 Crônicas 28:20, mais ou menos a mesma ideia, ela é de novo semeada. E é tão bom você notar que Deus ele vem falando a mesma coisa há milhares e há milhares de anos, mesmo em tempos diferentes, mesmo antes de Jesus ter vindo à Terra nos visitar, Deus já dizia a mesma coisa e acrescentou: seja forte e corajoso, mãos ao trabalho, não tenha medo nem desanime. Pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará, nem o abandonará, até que se termine toda a construção do templo do Senhor. De novo, Deus ele pede para você: olha, mãos à obra, chega de ter medo, vamos trabalhar junto, eu não vou te abandonar, eu estou com você. E se a gente para pensar nessa passagem e para pensar naquilo que Deus diz que nós somos, nós também somos o templo de Deus. E eu tenho a certeza que o Senhor ele precisa edificar o nosso templo, ele tem que forjar o nosso caráter, ele precisa construir a nossa personalidade e nós devemos abrir mão de tudo aquilo que nos escraviza. Como diz lá em Coríntios, tudo posso, mas nem tudo me convém. E que assim nós possamos viver de cabeça erguida, mesmo nesse mundo caído, nesse mundo onde o amor de muitos já esfriou. Mas não é o amor de todos e não é o meu amor. O meu amor eu vou preservar como chama acesa. O meu amor eu vou demonstrar. Só que nós sempre devemos fazer escolhas.
Muitas vezes, quando eu escolho ser corajoso, muitas vezes eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. Muitas vezes a minha vida vai mudar, eu não vou ter mais as coisas que eu tenho, não vai ser mais o mesmo comodismo. Só que a questão toda é, se eu falasse para você assim, olha, eu te dou comida todos os dias, no mesmo horário, você vai ter todas as suas refeições, você vai poder tomar o seu banho, tranquilo, te dou a roupa lavada para você vestir, você aceita? A princípio parece uma boa coisa, né? Só que tem um porém. Você vai estar preso dentro de uma cela, não vai poder ir para lugar nenhum e vai ficar lá. Mas eu te garanto isso, que é necessário e básico para você. Me dá a tua liberdade em troco disso? Percebe que às vezes essa é a troca que nós fazemos na nossa vida. Tem relacionamentos que eles só servem para nos aprisionar. É o tempo todo desconfiança, é o tempo todo a pessoa questionando, é o tempo todo aquela pressão psicológica. Não é sadio. Já que é para amar, vamos amar para fazer o bem, para que Deus possa ser sentido na nossa vida. Um casal, ele precisa que ambos creiam em Deus, que ambos busquem a Deus, que ambos leiam a Bíblia, que ambos leiam louvores, que ambos coloquem Deus em primeiro lugar. Senão fica isso. Fica de relacionamento em relacionamento, de final de semana em final de semana, já tá na segunda-feira, tá pensando no sábado, aí vive o sábado, não aconteceu o que queria, no domingo fica frustrado, aí de novo segunda-feira, e aí começa essas datas que adora vir para lembrar de mãe, lembrar de namorado, lembrar de Natal, e lembrar de criança, e lembrar de não sei o quê. Agora, aqueles que têm, tudo bem, e quem não tem? Fica lá se sentindo a pior pessoa do mundo. E aí começa a tomar decisões erradas de novo, porque simplesmente precisa mostrar para alguém. Você não precisa mostrar nada para ninguém. Você precisa se capacitar. Você precisa ler a Bíblia. Você quer passar numa prova, mas não quer estudar. E a prova que nós devemos passar, você só vai conseguir passar nela se você ler a Bíblia, se você buscar a Deus. Falar simplesmente que tem fé e não conseguir praticar o perdão, o amor, a caridade, qualquer coisa dessas, não vale de nada. Eu não consigo medir a fé de uma pessoa pelas palavras dela, mas eu consigo entender o comportamento que ela tem. Eu consigo entender muitas vezes num abraço, num sorriso, na mensagem que essa pessoa carrega na vida dela. Você quer se relacionar com pessoas? Veja o que ela fala. A boca fala do que o coração está cheio. Se ela fala apenas o que quer te ouvir, ela não está interessada na tua vida, ela quer te seduzir. Para quê? Para pegar o que ela quer, depois ela te mete um pezão na bunda. E tá tudo muito bem, porque hoje parece que a regra é essa, né? Vamos consumir a carne, o que tem dentro não tem nada, pouco importa. E não é à toa que tantas pessoas muitas vezes têm um relacionamento e não são felizes nesses relacionamentos. Não é porque você não casou, não é porque você não teve filho, você pode colocar a culpa em qualquer coisa. Tem gente que tem o filho e continua do mesmo jeito, tem gente que é casado e continua do mesmo jeito. Isso não determina sucesso. Não é uma questão de pessoas, mas é uma questão de Deus. Enquanto Deus não tiver inserido dentro do teu relacionamento, enquanto naquela argolinha não tiver uma mão do marido e uma mão da mulher e uma mão dos filhos, todas segurando na mesma argola, ela é a união da família. Não é pai, não é mãe. E não é à toa que tantas famílias, depois que o pai morre, elas deixam de ser famílias. Já não tem mais união, já não tem mais nada. Você tá entendendo? Só sobrou uma herança, não sobrou mais nada. Não tem mais nada. Ah, mas é meu irmão, é meu... Não diz nada. Por quê? Porque não é uma família que orou junto, não é uma família que dividiu as responsabilidades, não é uma família que tem nada. Você tem herdeiros, só, não tem mais nada. Não tem mais nada. Infelizmente, o valor de um sonho só tem para quem sonha. E nós devemos, de novo, voltar a sonhar. Só que com a coragem de Deus presente em nossa vida. E nós temos que ter também a mesma coragem para amar. Então, a partir do instante que antes de fazer algo bom eu penso, tá tudo errado. Tá tudo errado. Você acha que Deus pensaria para amar ou para fazer o bem para alguém? Não pensaria. Ele faria da melhor, a mesma coisa que se você tivesse um filho ou sua mãe tivesse acabado de cair, você ia parar e pensar, será que ela merece que eu a levante? Será que eu mereço que ele pegue no colo, que ele tá chorando? Será que... não vou. Você não faz instintivamente, você larga tudo que você tá fazendo e vai acolher essa pessoa. E é assim que nós devemos amar as pessoas. Então eu não sei como tá a tua vida hoje. Eu sei que a partir do instante que você determinou
que Deus vai estar presente na sua vida, que de repente todos os dias você tem conseguido ouvir esse áudio, se antes de ler o áudio você lê a passagem da Bíblia. Olha, se você notar, se você todos os dias ouvir o áudio e ler, você leu 720 versículos, no mínimo, e ouviu 360 louvores, e ouviu uma mensagem de Deus todos os dias na sua vida de pelo menos 15 minutos. Faz a conta. Quanto tempo você não gastou buscando o reino de Deus? E tem gente que frequenta a igreja e fica 1 hora na semana. Olha quanto tempo, olha quanta coisa. Olha quanta mudança, quanta transformação, quanto pensamento novo. E eu sei que fica aquela batalha do velho e do novo, se eu faço ou se eu não faço, se eu fico inseguro ou se eu não fico. Mas já não tem mais tempo. Você está esperando mais o quê? Quer continuar nessa prisão, recebendo a comida pela grade, tendo a roupa lavada e só? Mais nada? Nada além disso? Você vai pegar a tua oportunidade de viver, que ela é única. Essa idade que você tem hoje, ela é única. O sentimento que você tem hoje, de Deus presente na sua vida, ele é único também. Em cada momento, em cada tempo. Então, se você quer começar, começa tudo novo. Ah, eu preciso de um emprego? Vamos fazer um currículo novo? Poxa, mas eu não fiz nenhum curso. Mas por que não fez? Se não tem nada novo para contar, deveria ter colocado. Então vamos começar? Começa pelo que está mais fácil. Começa pelo que dá mais resultado. Senão você começa no mais difícil. Às vezes é difícil conseguir todos os dias ser criativo, todos os dias fazer. Eu sei, eu entendo. Mas quanto mais Deus estiver dentro da tua vida, dentro do teu coração, Ele vai colocar as palavras certas, Ele vai colocar o pensamento certo, Ele vai colocar tudo. Deus é a diferença entre aqueles que têm sucesso e os que não têm. Tem muita gente que tem sucesso, mas é o sucesso do maligno, que no fim ele vai pagar com alguma coisa e vai ser sacrificado alguma coisa. Diferente do que Deus dá. Deus ele dá, o diabo empresta. Por isso que tem coisas que você sente que não são suas. Porque você não conquistou. A bênção é dada. O mal ele empresta. E quando ele cobra com juros e ele tira tudo. Tudo. Tudo, 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 tudo. Amém? Lembra sempre de uma coisa. Que enquanto você tiver coragem para orar, coragem para acreditar, coragem para sonhar, Deus vai estar com você. Como disse na palavra, Deus não vai te abandonar. Como disse na palavra, Ele vai construir o templo que existe dentro de você. E o teu coração vai ser um altar de Deus. E muitos vão poder, através do teu altar, entender que existe um Deus que é capaz de pegar a sua vida, como Ele pegou a minha vida, e transformar em algo bom. Então chega de ter medo, chega de dar desculpa, chega de lamento, chega de olhar para trás. Vamos deixar Deus fazer o que Ele sabe fazer de melhor, que é milagre, que é bênção, mas Ele depende da tua obediência, Ele depende que você acredite, Ele depende que você pare de duvidar, que você tire esse sentimento de derrotado de dentro de você, esse sentimento de morte, e ficar pensando que melhor morrer, fugir não vai resolver. Fugir não vai te levar para lugar nenhum, muito pelo contrário, você vai arrumar um problema ainda maior que você não tem. Vai deixar a tristeza para todas as pessoas que acreditaram em você. Para de ser egoísta, para de achar que a vida é sua, que essa vida é de Deus. Começa a mostrar para Deus que valeu a pena Ele ter te escolhido, sabe? Chega de desculpa, chega de lamento, chega de ser o coitado, chega. Amém? Um bom dia, que Deus abençoe cada um de vocês, e nós estamos indo juntos, todos para a glória do Senhor.